Dunas Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207. Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal. Em tempos de pandemia, pelo Facebook. Exercite o seu direito de cidadão. O Partido Socialista Brasileiro, PSB do Balneário Pinhal, apresenta em coletiva de imprensa as razões que levaram a bancada a romper com a coligação que compõe o Poder Executivo Municipal. O jornal Dunas Repórter pretende apresentar à comunidade a coletiva em 3 diferentes blocos. Neste primeiro bloco, vão ser abordados as seguintes questões. Primeiro, quais foram os fatores que levaram ao rompimento da coligação? Quais são as propostas de trabalho para o futuro? O vice-prefeito Alex planeja se candidatar para as eleições de 2024? O PSB local vai apoiar o Lula nas eleições presidenciais de 2022, seguindo as diretrizes do PSB nacional, ou seguirá outros caminhos? Quais foram os fatores que levaram ao rompimento do PSB com a prefeitura? Talvez essa é a pergunta que toda a comunidade quer saber e merece saber, porque eu, na condição de eleitor, também teria essa preocupação, e na condição de político, de representante do cargo eletivo, me sinto na obrigação de responder a essa pergunta. Bom, para responder essa pergunta, Sr. Ronaldo, eu preciso retroceder ao passado e buscar acertos e tratativas que é importante relembrar. Em 2015, eu era presidente dessa Casa Legislativa, onde eu tive a oportunidade, juntamente com os colegas vereadores, de fazermos esta grande obra que foi a ampliação e a reforma da Casa Legislativa. 2016 era ano de eleição e naquele ano o meu foco realmente era terminar esta obra. Só que o acalorado das eleições que vinha se avizinhando era muito forte. Então eu comecei a ser procurado, eu e o meu partido, por todos os possíveis candidatos a prefeito das eleições de 2016, me convidando para ser o seu vice. Fui procurado pelo PMDB na figura do Luiz Antônio Palharinho, também na figura do Vilmar Furini, porque na época ambos eram candidatos a prefeito, e ambos me fizeram o convite de ser vice na chapa dos dois, o que muito me honrou e o que muito eu fiquei agradecido pelos convites. Também fui convidado pela então candidata a prefeita Márcia Tedesco, e confesso que há 4 anos atrás nós participamos de uma pesquisa para decidirmos quem seria o vice na chapa, e na ocasião nós saímos com uma vantagem nas pesquisas, mas declinamos a vaga para o nosso colega vereador Alberto, do PT na época, e infelizmente não tivemos êxito na vitória, acabamos perdendo uma eleição por 43 votos. Mas 4 anos se passaram e recebi novamente esse convite. E como nós temos uma longa trajetória de cumplicidade, de parceria, de lealdade, já são 4 eleições que PSB e PTB caminham junto, eu não poderia deixar de aceitar o convite da candidata a prefeita Márcia Tedesco e continuar caminhando no mesmo lado que nós vínhamos caminhando esse tempo todo, buscando os mesmos ideais. Mas na época eu fiz 2 reivindicações para a então candidata a prefeita. Disse que aceitaria ser seu vice com 2 reivindicações. Primeiro, que eu não gostaria de ser um vice coadjuvante, que eu não gostaria de ser um vice apenas para contar meses, contar dias. Eu gostaria de trabalhar, gostaria de ter autonomia, né, e
e gostaria de poder ajudar, respeitando sempre a hierarquia, obviamente que em primeiro lugar prefeito, depois vice e depois secretários e toda a equipe técnica da prefeitura. Essa reivindicação a prefeita aceitou no primeiro mandato, tanto que várias das ações elencadas aqui eu estive à frente no primeiro mandato, conduzindo, trabalhando, buscando melhorias para a nossa cidade, e deu certo a nossa parceria, vamos dizer assim. E a segunda reivindicação é que nós fizéssemos uma gestão compartilhada, uma gestão dividida, uma gestão dialogada, uma gestão onde nós pudéssemos participar das decisões ativamente do governo do município. E isso funcionou perfeitamente no primeiro mandato, o que infelizmente não está se repetindo no segundo mandato. Motivos esses que desde o início do ano a gente vem se desgastando, a gente vem se desentendendo, nós viemos talvez com olhares diferentes, com distanciamento de prioridades, e não que não havesse nesse período diálogos, conversas, tentativas, mas infelizmente a cada dia que passa, a cada mês que passa, as nossas opiniões, as nossas sugestões, elas estão cada vez mais distantes. E eu entendo que eu entrei na política para cumprir uma missão. Eu entendo que eu estou com um mandato para representar a comunidade, que foi quem me elegeu. Eu não entrei aqui por simplesmente um partido político, ou dois, ou uma coligação. Nós entramos aqui para representar os interesses da comunidade, servir a comunidade, e não ao contrário, e não se servir da comunidade. E as decisões desse segundo mandato, eu confesso a todos os senhores e as senhoras que estão nos assistindo, que vem me frustrando a cada dia, que vem me decepcionando cada vez mais. Quando eu participava ainda das decisões e colocava meu ponto de vista, a minha opinião, eu sentia que eu tinha uma certa rejeição naquela sugestão. Depois eu senti que eu já não estava mais sendo chamado para decidir, porque as decisões já vinham prontas ou as escolhas já estavam tomadas. O ponto crucial do nosso desentendimento foi na questão de terceirização do serviço público do município, algo que não concordei e continuo não concordando, porque entendo que não é o período correto, não foi o período correto para se pensar numa terceirização, onde o país passa por uma crise, passa por um problema de pandemia, onde todos os recursos estão escassos. A gente vai na contramão da situação, buscar um serviço que vai onerar a mão de obra, sendo que um funcionário para a prefeitura municipal custava em torno de 1.500. Se nós terceirizássemos, nós começaríamos a pagar o dobro praticamente desse serviço. E essa diferença sai de onde? Sai dos cofres públicos, sai da assistência social, sai da saúde, sai da educação. Por esse motivo, não me soou simpático neste momento fazer um serviço ou contratar um serviço de terceirização. Não que eu tivesse algo contra esta empresa ou qualquer outra empresa, mas eu me sinto na obrigação de defender o recurso público. Este é o papel do mandatário. Nós não podemos simplesmente esquecer que nós temos que gerir o recurso da melhor maneira possível, maximizando os resultados e minimizando os custos. Isso foi o fator principal do nosso desentendimento. Aí tiveram outras situações também que eu não concordo, não comungo, e o que eu estou falando aqui, inclusive, eu falei por diversas vezes no gabinete para a própria mandatária do município. Não concordo com uma reforma de um gabinete onde se investe um dinheiro desnecessário num período complicadíssimo. Se nós visitarmos alguns setores públicos, nós veremos que precisam urgentemente passar por uma reforma, passar por uma melhoria estrutural, e não se tem esse olhar. De contrapartida,
nós gastamos no gabinete uma reforma ali algo aproximado de R$150 mil, entre reformas, compra de equipamentos eletrônicos, gastos com publicidades. Então são prioridades que estão cada vez conflitando mais entre a opinião da prefeita e a opinião do vice-prefeito. Então esses motivos foram os agravantes. E por eu me posicionar, por eu dizer da minha opinião e da minha rejeição aos atos feitos pela gestão, talvez a gente a nossa relação tenha sido um pouco desgastada a ponto de refletir ações em cima do meu partido. Ações de demissões, ações de cooptações, ações de repente, fazer com que eu tivesse alguns problemas internos dentro do partido, né, pelas posições que eu venho tomando. E eu quero deixar aqui bem tranquila a população de que todas as ações e todas as minhas opiniões que eu externo na rua e que eu falo para as pessoas que me perguntam, eu falo embasado naquilo que é real. Eu não venho para as pessoas para fazer tipinho, para fazer coisinha, para falar bonito. Eu falo aquilo que me incomoda, porque é isso que um legislador desta casa, que um mandatário do legislativo, ele tem que ter. Ele tem que botar para fora aquilo que incomoda e aquilo que não concorda. Porque se é para dizer sim senhor, não senhora, esse não é o papel de um político hoje na sociedade. Nós precisamos defender com unhas e dentes os nossos recursos e o bem coletivo e não individual. Não sei se eu estou sendo claro, se eu já estou sendo repetitivo. Só para complementar, na sua opinião, qual seria a solução em vez de se contratar uma terceirizada? O que deveria ser feito para solucionar a questão de emprego, mão de obra e trabalho? Essa terceirização, na verdade, ela surgiu com o intuito de colocar para dentro, né, alguns empregos que não estavam, vamos dizer, contemplados no sistema. RPAs, talvez a extinção dos CCs, que tinha no município e que o Ministério Público pediu a extinção desse cargo. Mas teriam outras possibilidades. Meu vice-presidente acabou de citar que concurso público, que é um desejo dos munícipes, que é um desejo da comunidade, seria uma das prioridades, talvez a mais entre elas, porque o concurso público ele dá uma certa autonomia ao servidor e ele não fica refém de um partido político que está ao poder. Nós precisamos mudar a mentalidade. O gestor que está no comando, ele tem que entender que ele é passageiro, que ele vai ficar por 4, por 8 anos e ele tem que deixar um legado. Aquele legado que ele vai deixar é respeitar o servidor público, é fomentar a criação de emprego, é buscar os direitos, é fazer o concurso público para dar uma autonomia e deixar as pessoas, e não deixar as pessoas refém de quem vai estar no poder. Então, eu acredito que já tivemos tempo suficiente para se pensar em outras alternativas menos onerosas aos cofres públicos do que uma terceirização onde a gente vai aí duplicar o valor investido em mão de obra e no nosso funcionalismo. A população se pergunta, se questiona muito também se a tua saída, além da sua resposta anterior, que está bem condizente com a dúvida que gerada, né, também não seria relacionada à postura do secretário de Obras como concorrente às eleições para prefeito, como já se lançando, né, ou pré-lançando para a prefeitura de 2024, e isso bateria em choque também, entraria em choque também com a sua posição como vice, né, que seria o candidato já do grupo, né, da própria formação já existente. E esse conflito teria levado também a sua saída do governo.
Mais uma vez, muito obrigado pela pergunta, Ronaldo. Veja bem, estão querendo fazer a comunidade acreditar que talvez seja isso. Estão querendo, talvez porque os meus motivos da saída do governo eles são fortes, são pertinentes e incomodam algumas pessoas. De repente, algumas pessoas estão querendo dizer que eu estou achando picuinhas, que eu estou com ciúmes, que eu estou com alguma adversidade com o Gilmar. Não. O Gilmar ele é um cara que ele vem trabalhando há muito tempo. Talvez o sonho do Gilmar seja um dia ser candidato a prefeito, e eu acho louvável, todo mundo tem os seus objetivos. Só que as eleições eu vejo daqui a 3 anos, não agora. Se eu pensasse politicamente, talvez eu passaria por cima dos meus princípios, passaria por cima de algumas coisas que me incomodam, para ficar uma boa relação no governo, para tentar colher frutos políticos lá na frente. E não é isso que eu quero. Eu quero é poder exercer os 4 anos de mandato de vice-prefeito da melhor maneira possível, mas não em conflito interno, não brigando com a minha consciência, não passando por cima de coisas que eu acho que não é legal. Então eu vou primeiramente pensar em trabalhar pelo mandato que eu fui agraciado pela comunidade, que é ser vice-prefeito, que é trabalhar como vice-prefeito, que é representar a comunidade da melhor maneira possível. Referente a uma possível candidatura a prefeito, isso é importante que a gente diga e que a gente esclareça para alguns agentes políticos e até mesmo para a comunidade, que isso não pode ser um desejo pessoal de uma pessoa ou de um partido político. Que ser candidato a prefeito tem que representar um projeto coletivo da sociedade, tem que ter o desejo, o apelo popular. Não basta o Alex se intitular candidato a prefeito nas próximas eleições de 2024 e botar um adesivo e sair para a rua. Não. Eu tenho que ter identificação com a comunidade, eu tenho que ser questionado pela comunidade, tem que ser um projeto trabalhado pela comunidade. Se até lá a comunidade entender que o Alex é um bom candidato para representar eles, muito bem, de repente a gente vai, a gente assume. Agora, eu não vou impor goela abaixo, impor pressão, impor uma situação constrangedora, fazer meus filiados sair dizendo que tem que ser o candidato a prefeito, vamos lá, vamos... Não, isso tem que ser o natural. Porque senão a gente vai estar, talvez, recorrendo no mesmo erro, que é se servir da comunidade, não servir a comunidade. O projeto ele não pode ser nunca pessoal, ele tem que ser coletivo. No momento em que a gente deixa de trabalhar para a população, para trabalhar para as pessoas, a gente perde o foco da questão pública, a gente perde o interesse. Então, vamos trabalhar partidariamente pelo partido para colocar as bandeiras, as lutas, as conquistas do partido para a comunidade, e vamos pensar em eleição mais à frente. Então, esse não é o momento, e com certeza não foi por isso que nós resolvemos hoje estar saindo do governo. Já disse os motivos anteriores, né? Me sinto na obrigação de zelar pelo recurso público, de fazer com que os impostos da sociedade sejam revertidos para a sociedade da melhor maneira possível. Eleição é lá na frente. Se a gestão já escolheu um possível representante, um possível candidato, bom para eles, desejo que eles consigam fazer algo, porque eles vão precisar trabalhar muito para poder colocar o representante, porque a comunidade está vendo, a comunidade não está satisfeita com a situação que vem se encontrando. Inclusive eu quero deixar aqui dito o meu agradecimento a todas as pessoas que estão manifestando carinho, apoio por mim, pelo nosso partido, pela decisão que a gente vem tomando. Isto só nos demonstra que nós não fizemos a coisa errada, que nós não estamos, que nós estamos certos, e que a gente não perdeu a linha do raciocínio, que é sempre ter um diálogo constante com a comunidade, em cima das necessidades, sem vir com um mirambolismo e achar que a gente tem que fazer isso sem ouvir o apelo popular. Mudando um pouco para as eleições do ano que vem, 2022.
O PSD nacional está com Lula até então, né? Apoia o Lula nas eleições. O PSD local segue essa mesma linha ou vai seguir por outros caminhos? Na verdade, o PSB nacional ainda está em discussão. Hoje, o nosso presidente estadual está em viagem em Brasília, em uma reunião sobre a federação que querem fazer. Não tem ainda nenhum posicionamento oficial por parte da nacional e da estadual, mas nós precisamos primeiro receber as orientações para depois a gente chamar o diretório, chamar a executiva e ver qual é as orientações e as determinações que estaremos seguindo. Mas a princípio nosso partido sempre se posicionou democraticamente, respeitando as decisões dos filiados e respeitando também as orientações das instâncias superiores. Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal. Em tempos de pandemia, pelo Facebook, exercite o seu direito de cidadão. Nunes Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207.